Eu tinha o hábito de passar longas horas trancado em um pequeno escritório abafado, encarando a tela do computador até sentir os olhos arderem. Os finais de semana eram minha única válvula de escape, e eu costumava buscar refúgio nas montanhas, onde podia respirar ar puro e desfrutar da solidão. Trilhas eram minha paixão, principalmente nas densas florestas, onde o som da cidade não chegava até mim. A floresta era meu refúgio, um lugar onde eu conseguia limpar a mente e sentir que estava realmente vivo. Num determinado final de semana, resolvi explorar uma trilha nova, sobre a qual um amigo tinha comentado. A trilha era conhecida por ser desafiadora e pouco movimentada, ideal para alguém como eu que preferia evitar multidões. O clima estava agradável, com o ar fresco e o céu limpo, quando cheguei ao ponto de partida. Levei comigo suprimentos suficientes para o dia, certo de que estava preparado para qualquer desafio que a floresta pudesse me impor. A trilha era uma verdadeira obra de arte, serpenteando entre árvores espessas e terrenos rochosos. Com cada passo adiante, eu me sentia transportado para um outro mundo. Não cruzei com nenhum outro caminhante, e o silêncio era quase perturbador, interrompido apenas pelo ocasional farfalhar das folhas ou pelo canto distante de um pássaro. Após algumas horas de caminhada, deparei-me com uma bifurcação na trilha. Um dos caminhos estava claramente demarcado, enquanto o outro parecia mergulhar mais fundo na floresta, onde as árvores se apertavam e a luz mal tocava o solo. A curiosidade me dominou e decidi seguir pelo caminho não marcado. Convenci-me de que exploraria apenas uma curta distância antes de retornar. A trilha foi ficando mais desafiadora à medida que eu avançava, até que finalmente desapareceu por completo. Naquele momento, eu deveria ter voltado, mas o senso de aventura e o mistério do desconhecido me mantiveram em movimento. Continuei sem perceber o quão afastado estava do percurso até que fosse tarde demais. Com o passar do dia, o céu começou a escurecer e me dei conta de que estava perdido. Não tinha ideia de qual direção levava de volta à trilha principal e o pânico começou a se instalar. Tentei refazer meus passos, mas tudo ao meu redor parecia idêntico sob a luz cada vez mais fraca. As árvores pareciam se fechar em torno de mim, e o silêncio que antes me tranquilizava agora se tornava sufocante. Caminhei por horas, chamando na esperança de que alguém pudesse me ouvir, mas não houve resposta alguma. Minhas pernas estavam exaustas, e eu sabia que precisava encontrar um lugar para me abrigar durante a noite. Quando já estava prestes a perder todas as esperanças, avistei algo entre as árvores. Uma pequena cabana escondida nas profundezas da floresta. Um grande alívio me tomou ao me aproximar da cabana, acreditando ter encontrado ajuda. A construção era antiga, feita de madeira desgastada, com um telhado que mal se sustentava, mas ainda assim era um abrigo. Ao me aproximar, percebi o leve brilho de uma fogueira através da pequena janela. Bati na porta, esperando que o morador fosse gentil o suficiente para me permitir passar a noite ali. A porta rangeu enquanto se abria, revelando um homem velho à minha frente. Ele estava visivelmente desgastado, com cabelos longos e desalinhados, e uma barba que quase alcançava o peito. Suas roupas estavam esfarrapadas, e seus olhos tinham um olhar selvagem, como o de um animal encurralado. Ele não disse nada de imediato, apenas me observou como se não visse outra pessoa há muito tempo. "Por favor", implorei. "Estou perdido e preciso de ajuda." O homem finalmente quebrou o silêncio com uma voz baixa e rouca. "Você não deveria estar aqui", disse ele. "Este lugar não é para você. Vá embora agora enquanto ainda há tempo." Suas palavras me deram um arrepio na espinha, mas eu estava exausto demais para partir. "Eu não sei para onde ir", respondi. "Por favor, deixe-me ficar aqui esta noite." Ele balançou a cabeça lentamente. "Se você ficar, não conseguirá sair. Este é o meu território e eu não sou muito amigável com intrusos." Apesar do aviso, eu estava desesperado. Agradeci e me afastei, optando por montar acampamento nas proximidades em vez de ficar na cabana. Encontrei uma pequena clareira não muito distante da cabana, onde ergui minha barraca e acendi uma pequena fogueira. A noite estava assustadoramente silenciosa e uma sensação incômoda de estar sendo observado me envolvia.
Acabei adormecendo, mas fui acordado nas primeiras horas da manhã por uma sensação inquietante. Saí da barraca e imediatamente percebi algo estranho. As árvores ao redor do meu acampamento tinham símbolos enigmáticos esculpidos em seus troncos. Eu não reconhecia aqueles símbolos e eles me encheram de um profundo sentimento de temor. Enquanto tentava entender o que estava acontecendo, avistei um movimento ao longe. Era o velho, parado entre as árvores, me observando. Ele estava longe demais para que eu discernisse sua expressão, mas eu podia sentir seus olhos fixos em mim, frios e penetrantes. Gritei por ele, mas não houve resposta. O velho simplesmente permaneceu ali, como uma sombra na floresta, sempre à margem do meu campo de visão. Não importava para onde eu olhasse. Ele estava lá, observando, mas nunca se aproximava. O medo tomou conta de mim, e eu empacotei minhas coisas o mais rápido que pude. Eu precisava sair dali, mas por mais que tentasse, não conseguia me livrar da sensação de estar sendo caçado, como uma presa perseguida por um predador. Os símbolos nas árvores se tornavam cada vez mais frequentes, e a sensação de ser observado se intensificava. Tentei correr, mas a floresta parecia girar e se retorcer ao meu redor, me deixando ainda mais desorientado. Toda vez que eu achava que estava me distanciando do velho, ele surgia novamente, sempre à beira das árvores, sempre observando. Minha mente corria buscando desesperadamente uma maneira de escapar, mas era inútil. Eu estava preso em seu domínio, e a floresta era sua aliada. A verdade me atingiu como um soco no estômago. Eu nunca sairia daquele lugar. O velho me havia avisado e eu o ignorei. Agora estava pagando o preço. À medida que o sol começava a se pôr, percebi que meu tempo estava acabando. Os símbolos, o velho, o silêncio opressor, tudo se tornou insuportável. Tropecei entre as árvores, minha força se esvaindo, minha esperança desaparecendo. Finalmente desmoronei, exausto demais para continuar. A última coisa que vi antes de ser tomado pela escuridão foi o velho, parado sobre mim, seus olhos selvagens brilhando na luz que desaparecia. Ele não precisava falar. Eu sabia o que estava por vir. Eu havia entrado em seu domínio e nunca sairia. Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de compartilhar o que aconteceu comigo. Eu tinha 18 anos e trabalhava como entregador de pizza para ajudar a pagar a faculdade. Não era o trabalho mais emocionante, mas era simples o suficiente e as gorjetas não eram ruins. A maioria das noites era tranquila, apenas eu dirigindo para entregar pizzas enquanto ouvia música, mas houve uma noite que foi diferente, uma noite que nunca vou esquecer. Tudo começou como qualquer outro turno. Peguei alguns pedidos e os carreguei no meu carro, um sedã desgastado que já tinha visto dias melhores. O clima estava calmo. As ruas estavam tranquilas, o que tornava a direção suave. Ao virar em uma estrada longa, notei algo estranho à distância. Um carro vinha em alta velocidade na minha direção, mas os faróis estavam apagados. O carro era quase invisível, uma mera sombra movendo-se rapidamente. Meu coração disparou quando percebi o quão perto ele estava. Desviei bruscamente para a direita, evitando por pouco uma colisão. O carro passou zunindo por mim, ainda sem faróis, e desapareceu na escuridão da noite. Minhas mãos tremiam, mas continuei dirigindo, tentando ignorar o ocorrido, convencido de que era apenas um motorista imprudente. Algumas horas depois, eu tinha outra entrega. O endereço era em um bairro tranquilo, com ruas estreitas e casas antigas alinhadas lado a lado. Estacionei em frente à casa, peguei a pizza e caminhei até a porta. Enquanto aguardava que alguém atendesse, ouvi o som de um motor atrás de mim. Virei-me e vi o mesmo carro de antes estacionado do outro lado da rua. Desta vez, os faróis estavam ligados, mas o carro simplesmente permanecia ali, com o motor roncando. Um calafrio percorreu minha espinha. A porta atrás de mim se abriu e eu entreguei a pizza, tentando agir com naturalidade. Mas minha mente estava presa àquele carro. Após finalizar a entrega, voltei para o meu carro, sempre olhando por cima do ombro. O outro carro ainda não havia se movido, mas eu sentia o peso de olhos me observando.
Assim que entrei no carro e liguei o motor, o outro veículo de repente acelerou em minha direção, parando a poucos centímetros do meu para-choque dianteiro. O motorista, um homem com a cabeça raspada e uma expressão ameaçadora, inclinou-se para fora da janela. Seus olhos eram frios, carregados de algo que eu não conseguia definir, talvez raiva ou algo ainda mais sombrio. "Olhe por onde anda", ele rosnou. Sua voz era áspera, impregnada de veneno, fazendo meu estômago revirar. Eu não sabia o que dizer, então fiquei ali, paralisado. O homem pareceu interpretar meu silêncio como um desafio. "Você acha que é durão, hein?" Ele rosnou novamente. "Acha que pode simplesmente me cortar?" Antes que eu pudesse reagir, ele bateu com força na lateral do meu carro, o som ecoando pela rua deserta. Saí do meu torpor, percebendo que precisava sair dali. Engatei a marcha e acelerei, meu coração disparado, mas percebi que ele ainda não havia terminado. O carro do homem derrapou ao acelerar e ele começou a me perseguir. A rua estreita parecia se fechar ao meu redor enquanto eu tentava escapar. Fiz curvas fechadas, cortei por becos e ruas laterais, na esperança de despistá-lo, mas ele era implacável, mantendo-se perigosamente perto. A perseguição parecia durar uma eternidade. Minhas palmas estavam suadas, agarrando o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu podia ouvir o rugido do motor dele e ver seus faróis cada vez mais próximos no espelho retrovisor. Eu não conhecia bem aquelas ruas, mas usei toda a habilidade de direção que tinha para me manter à frente, evitando por pouco os carros estacionados e as curvas apertadas. Finalmente, depois do que pareceu horas, avistei uma área aberta à frente. Um pequeno parque com uma estrada que fazia um loop ao redor dele. Fiz uma curva brusca no loop, e assim que saí de vista, desliguei os faróis e parei ao lado, escondido atrás de alguns arbustos. Prendi a respiração enquanto o outro carro passava em alta velocidade, o motorista sem saber que eu o havia enganado. Fiquei ali no escuro por alguns momentos, tentando acalmar meu coração acelerado. Não me atrevi a me mover, temendo que ele voltasse. Depois de um tempo, o som do motor dele desapareceu e fiquei sozinho com o zumbido distante dos grilos. Não vi o carro novamente pelo resto da noite, mas o medo permaneceu. Cada vez que eu virava uma esquina, uma parte de mim esperava ver aqueles faróis, ouvir aquele motor rugindo atrás de mim. Terminei minhas entregas, mas a tensão não me abandonava. Meus olhos varriam constantemente a estrada. Algumas noites depois, enquanto fazia outra entrega, vi o carro novamente. Ele estava estacionado na extremidade de um bairro, parcialmente escondido pelas sombras. Meu estômago se revirou ao passar por ele, torcendo para que não me notasse, mas assim que passei, o carro arrancou e começou a me seguir. Tentei manter a calma, focando na estrada à frente, mas minha mente estava em turbilhão. Eu precisava encontrar uma maneira de despistá-lo, mas não havia ninguém por perto, ninguém a quem eu pudesse pedir ajuda. As ruas estavam desertas, e o medo que vinha crescendo dentro de mim há dias finalmente tomou conta. Quando parei na próxima casa, vi um homem na varanda, aguardando sua pizza. O desespero me dominou e eu corri até ele, praticamente empurrando a pizza em suas mãos. "Por favor", sussurrei, olhando para o carro. "Você pode me ajudar?" Os olhos do homem se arregalaram ao perceber meu pânico. Ele não fez perguntas, apenas assentiu e pegou o telefone. Eu podia ver o outro carro parado no final da rua, o motorista nos observando atentamente. Sentia-me encurralado, como um coelho preso em uma armadilha. O homem conversou com a polícia, fornecendo nossa localização, enquanto eu tentava não demonstrar o quão assustado estava. Pareceu uma eternidade até que ouvi o som distante das sirenes. O carro no final da rua arrancou de repente, disparando com os pneus cantando, enquanto sumia na escuridão da noite. Quando a polícia finalmente chegou, contei tudo a eles, mas o homem já havia desaparecido. Eles vasculharam a área, mas não encontraram nada. Disseram que manteriam vigilância, mas eu sabia que ele ainda estava por aí, em algum lugar, esperando. Depois daquela noite, não consegui me livrar da sensação de estar sendo observado. Cada vez que eu entrava no carro, ficava em alerta máximo procurando aquele carro, aquele motorista. Nunca mais o vi, mas o medo permaneceu comigo. A lembrança daqueles faróis,
daquela perseguição pelas ruas estreitas, ficou gravada na minha mente, um lembrete constante de quão perto eu estive de algo terrível. Antes de continuarmos para a próxima história, caso ainda não seja inscrito, considere se inscrever aqui no canal Evocando Medo e sinta-se à vontade para deixar um comentário caso esteja gostando. Seu apoio é importante para que eu continue produzindo mais vídeos assim. Desde já te agradeço. Vamos para o próximo relato. Trabalho no turno da noite em um modesto motel localizado nos arredores de uma cidade tranquila. É o tipo de lugar onde pouco acontece, onde os únicos sons noturnos vêm do zumbido da máquina de vendas automáticas e ocasionalmente de um carro que passa pela estrada. A quietude e a solidão sempre foram minhas companheiras, e eu costumava encontrar conforto nas horas silenciosas, quando o mundo parecia adormecido. No entanto, recentemente, algo incomum começou a ocorrer durante meus turnos. Tudo começou cerca de uma semana atrás. Eu estava sentado na recepção, folheando uma revista antiga, quando o telefone tocou. Olhei para o relógio. Eram quase 3 horas da manhã, um horário pouco usual para alguém ligar. Atendi e disse: "Recepção, como posso ajudar?" Porém, do outro lado da linha, não houve resposta. Em vez disso, ouvi um som estranho, como uma respiração pesada. Esperei por alguns instantes, imaginando que alguém tivesse discado o número do motel por engano, mas a respiração persistiu. Era lenta e constante, quase como uma melodia, mas havia algo perturbador nela, que fez minha pele se arrepiar. "Alô, tem alguém aí?" Perguntei, tentando manter a voz serena. A respiração cessou, sendo substituída por um fraco som de passos, como se alguém estivesse caminhando lentamente sobre um piso de madeira. Então, tão abruptamente quanto começou, a linha ficou silenciosa. Desliguei o telefone, sentindo um arrepio percorrer minha espinha, mas ignorei. Trotes acontecem às vezes, especialmente à noite. Talvez fosse apenas algum adolescente entediado tentando me assustar. Na noite seguinte, o telefone voltou a tocar, quase na mesma hora. Desta vez, não havia respiração na linha, mas eu conseguia ouvir sussurros, suaves e incompreensíveis, como uma conversa distante da qual eu não podia entender nada. Meu coração começou a bater mais rápido enquanto eu tentava decifrar alguma palavra. Mas os sussurros eram fracos, como se estivessem muito longe. Em seguida, o som de passos surgiu novamente, ficando cada vez mais alto, até que parecia que estavam ali mesmo na sala comigo. Desliguei o telefone rapidamente, com as mãos tremendo. Fui verificar o registro do motel para ver se algum hóspede havia feito check-in naquela noite, mas os únicos quartos ocupados eram aqueles que eu já conhecia. Os outros quartos deveriam estar vazios, mas quando olhei para o visor do telefone, vi que a ligação tinha vindo de um desses quartos desocupados, o quarto 206. Senti um nó apertar meu estômago. Nas noites seguintes, as chamadas continuaram, sempre acompanhadas por ruídos diferentes. Às vezes, era o som de uma porta rangendo ao abrir. Em outras ocasiões, ouvia-se o fraco zumbido de uma caixa de música tocando uma antiga e assombrosa melodia. Mas as chamadas sempre vinham de quartos vazios diferentes, e cada vez que eu verificava os quartos após as ligações, não encontrava nada fora do lugar. As camas estavam arrumadas, as luzes apagadas, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Uma cadeira ligeiramente fora de posição, uma cortina puxada um pouco mais do que deveria, pequenas coisas que não faziam sentido. Ao final da semana, eu estava à beira de um colapso. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava e eu me preparava para qualquer som perturbador que pudesse vir pela linha. Comecei a temer as longas e solitárias horas do meu turno, aterrorizado com a possibilidade do que poderia acontecer a seguir. Certa noite, após mais uma ligação de um quarto vazio, decidi investigar mais profundamente. Precisava descobrir a origem dessas chamadas. Peguei a chave mestra na recepção e me dirigi ao quarto de onde acabara de receber a ligação, o quarto 301. Meus passos ressoavam pelo corredor vazio,
enquanto me aproximava da porta. Hesitei por um instante, com a mão pairando sobre a maçaneta, antes de finalmente girar a chave e empurrar a porta. O quarto estava escuro e gelado. Acendi a luz e o pequeno abajur no criado mudo lançou uma luz inquietante pelo espaço. À primeira vista, tudo parecia normal, mas ao examinar mais de perto, percebi algo estranho. O telefone sobre o criado mudo estava um pouco fora do gancho, o suficiente para interromper a ligação. Um calafrio percorreu meu corpo enquanto eu me aproximava para recolocá-lo no lugar. Ao fazer isso, notei um pedaço de papel meio escondido sob o telefone. Peguei-o e o desdobrei, revelando uma lista de nomes que não me eram familiares. No final da lista, uma palavra estava escrita em tinta vermelha: ajuda. Deixei o quarto com a mente a mil. Eu sabia que precisava falar com o Sr. Charles, o dono do motel, sobre aquilo, e talvez ele pudesse me explicar o que estava acontecendo e por que essas ligações continuavam vindo de quartos que deveriam estar desocupados. Na noite seguinte, assim que ele chegou para o turno, fui até ele para conversar. Relatei sobre as ligações, os sons estranhos e as coisas perturbadoras que havia encontrado nos quartos. Por um breve momento, ele pareceu surpreso. Seu rosto perdeu a cor, mas logo se recompôs. Não se preocupe com isso, ele disse com uma voz firme, mas fria. Provavelmente são só problemas antigos na fiação. Eu vou resolver. Mas não consegui afastar a sensação de que ele estava escondendo algo. Aquela noite, minha mente não conseguia se focar em nada mais. Eu revivia nossa conversa repetidamente, tentando entender o que ele não estava me dizendo. Então, quando eu estava prestes a encerrar meu turno, o telefone tocou uma última vez. Atendi com a mão trêmula. No início a linha estava silenciosa, mas então ouvi uma voz familiar. Era o Sr. Charles. Ela vinha de um quarto que não deveria estar ocupado, um quarto no fim do corredor onde eu nunca tinha visto ninguém entrar ou sair. O quarto 308. Deixei o telefone cair e saí correndo, sem parar até estar do lado de fora, sob a luz pálida da lua. Nunca mais voltei àquele motel. O que quer que estivesse naquele quarto era algo muito mais sombrio do que eu jamais poderia compreender. Eu costumava pegar carona com frequência. Foi algo que comecei a fazer no início dos meus 20 anos, buscando economizar dinheiro durante minhas viagens. A ideia de conhecer novas pessoas e ouvir suas histórias sempre me atraiu. Na maioria das vezes, as caronas eram amigáveis e sem problemas, mas uma noite em particular me deixou com uma lembrança que carrego até hoje. Era uma noite fria de outono, e eu estava parado ao lado de uma estrada deserta. O sol tinha acabado de se pôr, pintando o céu com um profundo tom de roxo. Já fazia quase uma hora que eu esperava, e o frio começava a penetrar em meus ossos. A estrada estava calma, com apenas alguns carros passando de vez em quando. Eu começava a pensar que teria que passar a noite ao relento quando avistei os faróis de um carro se aproximando. Estendi o polegar, na esperança de que o motorista parasse. O carro, um sedã velho e escuro, desacelerou e parou ao lado da estrada. Apressei-me em direção à porta do passageiro e me inclinei para olhar para dentro. O motorista era um homem de meia idade, com cabelo ralo e um semblante cansado. Ele parecia inofensivo o suficiente. Então abri a porta e entrei. "Para onde você está indo?" Ele perguntou com uma voz baixa e rouca. Eu mencionei o nome da cidade para onde estava indo, cerca de 80 quilômetros adiante. Ele assentiu e disse que estava indo naquela direção. "Obrigado", eu disse, grato pela carona. Fechei a porta e prendi o cinto de segurança enquanto o carro começava a se mover novamente. Os primeiros minutos da viagem transcorreram em silêncio, interrompidos apenas pelo zumbido do motor e pelo som dos pneus deslizando pelo asfalto. Eu observava pela janela enquanto as árvores escuras passavam rapidamente, tentando relaxar. Mas algo no homem ao meu lado me deixava inquieto. Talvez fosse a maneira como ele me olhava de soslaio ou como suas mãos agarravam o volante com tanta força. Eu não conseguia identificar exatamente o que era,
mas havia uma sensação persistente de que algo estava errado. Enquanto seguíamos pela estrada, percebi uma grande caixa no banco de trás. Estava coberta por um cobertor grosso e escuro, ocupando quase todo o espaço. Eu não a tinha notado quando entrei no carro, talvez porque estivesse empurrada para baixo, quase fora de vista. Agora que a vi, não conseguia desviar o olhar. Era uma presença estranha ali, e comecei a me perguntar o que poderia estar escondido dentro dela. O homem deve ter percebido meu olhar fixo na caixa, pois de repente ele pigarreou. Apenas algumas coisas velhas, disse ele com a voz tensa. Assenti sem querer parecer intrometido, mas a curiosidade me corroía por dentro. Que tipo de coisas velhas necessitariam de uma caixa tão grande e escondida? O comportamento estranho do homem só aumentava minha desconfiança. Mais alguns quilômetros passaram em um silêncio desconfortável. O ar dentro do carro parecia pesado e comecei a me sentir claustrofóbico. Tentei mudar de posição no banco para me sentir mais à vontade, mas por mais que eu me mexesse, não conseguia afastar a sensação incômoda de que algo estava definitivamente errado. Então, eu ouvi um som abafado e fraco vindo do banco de trás. No começo era tão sutil que pensei ter sido minha imaginação, mas logo ouvi de novo. Parecia que havia algo ou alguém dentro da caixa. Virei-me para o homem, sentindo meu coração disparar. "Você ouviu isso?" Perguntei, tentando manter minha voz firme. "O quê?" Ele respondeu com um tom plano e sem emoção. Hesitei, sem saber o que responder. "Achei que ouvi algo vindo do banco de trás." "Apenas o barulho da estrada," ele disse. "Nada com que se preocupar." Mas eu estava preocupado. Meu coração estava batendo acelerado e um suor frio escorria pela minha nuca. Os sons abafados que vinham da caixa estavam ficando mais intensos e um pânico crescente começava a tomar conta de mim. Eu precisava sair daquele carro. Olhei para a maçaneta da porta, enquanto minha mente corria em 1000 direções. Estávamos em um trecho deserto da estrada, sem qualquer sinal de outros carros. Se eu saltasse agora, poderia me machucar gravemente ou até pior. Mas continuar no carro também não parecia ser uma opção segura. Enquanto eu ponderava minhas alternativas, o homem começou a cantarolar suavemente. Era uma melodia baixa e sinistra que fez todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. Seu aperto no volante se intensificou, e eu podia ver os tendões de suas mãos se tensionando. O cantarolar tornou-se mais alto e mais frenético, e eu sabia que precisava agir rápido. Peguei meu telefone tentando ser o mais discreto possível, mas o homem notou. Seus olhos brilharam com uma fúria que me assustou, e ele estendeu a mão para agarrar meu pulso. "Nada de telefones", ele sibilou, sua voz baixa e ameaçadora. Puxei minha mão de volta, meu coração batendo ainda mais rápido. O carro seguia em movimento, e o aperto do homem no volante era tão forte que seus nós dos dedos estavam brancos. Os sons estranhos que vinham do banco de trás estavam ficando mais altos e mais desesperados. E eu sabia que não poderia continuar ali por muito mais tempo. Respirei fundo, desafivelei o cinto de segurança e estendi a mão para a maçaneta da porta. O homem percebeu o que eu estava fazendo e soltou um rosnado baixo. "Nem pense nisso", ele avisou. Mas eu não ouvi suas palavras. Puxei a maçaneta da porta e a empurrei com força. O ar frio da noite me atingiu como um tapa no rosto. O homem tentou me agarrar, mas foi mais rápido. Lancei-me para fora do carro, caindo no chão com um impacto que me deixou sem ar. Rolei pelo asfalto, sentindo a superfície áspera raspar minha pele. O carro parou bruscamente e ouvi o homem gritar, mas não me atrevi a olhar para trás. Com dificuldade, levantei-me e comecei a correr. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo, mas me forcei a continuar me movendo. O ar gelado da noite queimava meus pulmões, mas eu não me importava. A única coisa em que eu conseguia pensar era em me afastar o máximo possível daquele carro. Corri até minhas forças se esgotarem, finalmente desabando ao lado da estrada, ofegante. Meu coração ainda estava acelerado e eu sentia a adrenalina pulsando em minhas veias. Olhei para trás na direção da estrada, esperando ver o carro me seguindo, mas ele já havia desaparecido. O único som era o vento soprando entre as árvores.
Não sei quanto tempo fiquei ali sentado, tremendo e tentando acalmar meus nervos. Eventualmente, um carro que passava parou, e a motorista, uma mulher gentil, se ofereceu para me levar até a cidade mais próxima. Hesitei. O medo de entrar no carro de outro estranho era quase insuportável, mas eu não tinha outra escolha. Enquanto dirigíamos, minha mente não conseguia se afastar da caixa no banco de trás daquele homem. O que havia dentro dela? O que foi que eu ouvi? Nunca terei certeza, mas sou profundamente grato por ter escapado naquela noite. Nunca mais voltei a pegar carona. Há algumas semanas, meus amigos e eu resolvemos fazer uma viagem de fim de semana para explorar uma trilha de caminhada. Todos nós éramos estudantes universitários, ansiosos para fugir do estresse dos exames e desfrutar de um tempo em meio à natureza. Éramos 4: Jason, Lena, Alex e eu. Havíamos planejado essa viagem meticulosamente, escolhendo uma floresta conhecida por suas trilhas encantadoras e seu ambiente sereno. Parecia o destino perfeito para relaxar. Chegamos cedo em um sábado de manhã, cheios de energia e entusiasmo. O ar estava fresco, o céu claro, e a floresta nos acolhia com seus braços verdes e convidativos. Estacionamos o carro na entrada da trilha e começamos nossa caminhada, conversando e rindo enquanto nos embrenhávamos cada vez mais na floresta. As árvores eram altas e densas, suas folhas dançando suavemente ao sabor do vento. O sol se filtrava entre os galhos, lançando sombras dapleadas no chão. Conforme o dia avançava, perdemos completamente a noção do tempo. Fizemos várias pausas para explorar pontos interessantes, como um pequeno riacho escondido atrás de alguns arbustos e um afloramento rochoso que nos presenteou com uma vista deslumbrante da floresta abaixo. As horas voaram, e antes que percebêssemos, o sol começava a se pôr. Talvez devêssemos começar a voltar, sugeriu Lena, consultando o relógio. Está ficando tarde. Concordei com um aceno de cabeça. Todos sabíamos que caminhar no escuro não era uma boa ideia, especialmente em uma floresta tão densa. Então, viramos e começamos a refazer o caminho por onde viemos. Mas algo estava errado. O caminho não parecia familiar. As árvores tinham um aspecto diferente, e quanto mais caminhávamos, mais evidente se tornava que estávamos perdidos. O pânico começou a se instalar à medida que a luz do dia se desvanecia. Tentávamos manter a calma, assegurando uns aos outros que eventualmente encontraríamos a trilha novamente, mas conforme a última luz do sol desaparecia e a escuridão tomava conta, nossa confiança começou a desmoronar. A floresta à noite era um lugar completamente diferente. As sombras se alongavam e as árvores, que antes pareciam acolhedoras, agora assumiam um ar ameaçador. Os sons dos pássaros e das folhas farfalhando que antes nos reconfortavam, agora soavam sinistros. Pegamos nossas lanternas, mas os feixes de luz pareciam fracos contra a escuridão, como se tentássemos enxergar através de um nevoeiro espesso. Tudo ao nosso redor parecia idêntico e não havia sinal da trilha. À medida que continuávamos a vagar, a floresta parecia se fechar ao nosso redor. O ar noturno estava frio e um silêncio denso pairava no ambiente, interrompido apenas pelo som das folhas sendo esmagadas sob nossos pés. Foi então que ouvimos pela primeira vez passos. A princípio pensamos que era apenas o eco dos nossos próprios passos, mas logo ficou claro que o som vinha de trás de nós. Era fraco, quase imperceptível, mas inconfundível. Alguém ou algo estava nos seguindo. Paramos e os passos também pararam. Trocamos olhares, o medo cintilando em nossos olhos. Alex foi o primeiro a quebrar o silêncio. Vocês ouviram isso? Nenhum de nós respondeu, mas a expressão em nossos rostos dizia tudo. Ficamos parados, escutando, mas os passos haviam cessado. Após um momento, tentamos nos convencer de que era apenas nossa imaginação e voltamos a caminhar. Mas os passos retornaram, ecoando perfeitamente com nosso ritmo. Toda vez que parávamos, eles paravam. E quando retomávamos a caminhada, eles continuavam a nos seguir. Era como se quem ou o que quer que fosse
quisesse que soubéssemos que estava ali, nos observando. Nosso passo acelerou à medida que o medo se instalava em nossas mentes. Sussurrávamos uns para os outros, tentando manter a calma, mas era evidente que nenhum de nós sabia o que fazer. Os passos estavam ficando mais próximos e a escuridão ao nosso redor parecia cada vez mais opressiva. De repente, a pessoa que estava liderando o caminho parou abruptamente, como se tivesse congelado no lugar. O feixe de sua lanterna estava fixo em algo à nossa frente, e quando seguimos seu olhar, vimos o que era. Um homem estava a poucos metros de distância, quase invisível entre as árvores. Ele era alto, suas roupas se fundindo com as sombras, tornando-o quase indetectável. Ele não se mexia, não falava, apenas ficava ali, nos observando com uma intensidade que fez um calafrio percorrer minha espinha. Não esperamos para descobrir suas intenções. Sem dizer uma palavra, viramos e começamos a correr. A floresta se transformou em um borrão de escuridão e medo, enquanto tropeçávamos em raízes e galhos, desesperados para escapar. Mas não importava o quão longe ou rápido corríamos, o homem estava sempre lá, à beira da nossa visão, nos observando. Parecia que estávamos correndo em círculos, a paisagem da floresta nunca mudava, e o homem nunca estava longe. O medo inicial logo se transformou em pânico total, quando percebemos que estávamos sendo conduzidos mais profundamente na floresta. Os passos nunca cessavam, e toda vez que pensávamos ter despistado o homem, ele surgia novamente, mais perto do que antes. A exaustão começou a nos vencer. Respirávamos pesadamente, nossas pernas doendo por causa da corrida incessante, mas parar não era uma opção. A floresta, que antes era um lugar de beleza, havia se transformado em um labirinto de terror. A perseguição silenciosa do homem parecia um pesadelo do qual não conseguíamos despertar. Então, sem aviso, Lena soltou um grito. Ela havia tropeçado em algo e caiu pesadamente no chão. Corri para ajudá-la, mas ao me abaixar vi o que a fez cair. Um fio fino esticado no caminho, quase invisível na fraca luz. Era uma armadilha, colocada deliberadamente para nos capturar. Meu coração disparou ao perceber o que aquilo significava. Esse homem não estava apenas nos seguindo, ele estava brincando conosco, nos conduzindo para armadilhas que ele havia preparado. A floresta não era apenas um cenário aleatório, era o terreno de caça dele. Com Lena de volta em pé, continuamos nossa fuga desesperada, mas agora estávamos ainda mais cautelosos. Cada passo podia nos levar a outra armadilha, cada sombra podia esconder mais um laço. O homem era implacável, sempre um passo à nossa frente, sempre à espreita. Estávamos exaustos, tanto física quanto mentalmente. A esperança de encontrar o caminho de volta havia se dissipado, substituída por um instinto primitivo de sobrevivência. O homem nunca falou, nunca se aproximou mais, mas sua presença era uma constante opressiva, nos empurrando cada vez mais para o desespero. Finalmente nossas forças se esgotaram. Desabamos em uma pequena clareira, nossos corpos tremendo de exaustão e terror. Os passos pararam novamente, mas sabíamos que ele ainda estava lá, nos observando, esperando o momento certo. Enquanto nos encolhíamos juntos, apavorados demais para nos mover, não pude evitar a sensação de que estávamos presos, que a própria floresta havia se tornado nossa prisão. O homem nos havia levado à beira da loucura e não havia saída. Perdemos a batalha antes mesmo de começar. Naquele momento, uma verdade aterrorizante me atingiu. Não estávamos apenas perdidos na floresta, estávamos perdidos para ela. O homem havia vencido e agora estávamos completamente à sua mercê. Eu costumava trabalhar como segurança em uma antiga fábrica abandonada. Era um prédio vasto em ruínas, com janelas quebradas e máquinas enferrujadas que não eram usadas há anos. Embora a fábrica estivesse fechada há décadas, os proprietários ainda insistiam que alguém a vigiasse durante a noite. Talvez temessem que alguém tentasse roubar sucata de metal ou invadir por algum outro motivo. De qualquer forma, fui contratado para trabalhar no turno da noite. As primeiras noites foram tranquilas. Eu caminhava pelos longos e escuros corredores,
com meus passos ecoando nas paredes de concreto. Os únicos sons eram o vento assobiando pelas frestas das janelas e o ocasional rangido do prédio, como se estivesse se ajustando à sua própria decadência. Era entediante, mas também um trabalho fácil. Eu costumava ouvir rádio ou ler um livro para passar o tempo. Mas então, as coisas começaram a mudar. Tudo começou de maneira sutil, quase imperceptível. Em uma noite notei que uma porta que eu havia fechado mais cedo estava agora entreaberta. Pensei que talvez tivesse esquecido de fechá-la corretamente, então não dei muita importância. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. Desta vez eu tinha certeza de que havia fechado a porta firmemente, mas quando passei por ela mais tarde, estava aberta novamente. Comecei a me sentir inquieto, mas tentei ignorar. Afinal, era um prédio antigo. Talvez a porta não estivesse travando corretamente ou, quem sabe, o vento a tivesse aberto. Convenci-me de que não havia motivo para preocupação. Mas então, os barulhos começaram. Era tarde, por volta das 2 horas da manhã, e eu estava fazendo minha ronda pela fábrica quando ouvi um som de farfalhar vindo de uma das salas de armazenamento. Era tão baixo que, a princípio, pensei que estava imaginando, mas então ouvi de novo. Sons suaves de algo se movendo no escuro. Fiquei paralisado, tentando ouvir com mais atenção, enquanto meu coração disparava no peito. Eu estava sozinho naquele lugar. Não deveria haver mais ninguém ali. Lentamente caminhei em direção à sala de armazenamento, o feixe da minha lanterna cortando a escuridão. O farfalhar cessou à medida que eu me aproximava, e quando cheguei à porta, ela estava fechada. Respirei fundo, preparando-me, e então empurrei a porta. A sala estava vazia. Iluminei o lugar com minha lanterna, examinando cada canto, mas não havia nada ali, nenhum sinal de alguém, nenhuma explicação para o barulho. Tentei me convencer de que era apenas o prédio se acomodando mais uma vez, mas não conseguia me livrar da sensação inquietante de que algo estava profundamente errado. As noites seguintes foram ainda piores. Os barulhos persistiram, mas tornaram-se mais altos e mais frequentes. Passos ecoavam pelos corredores quando eu tinha certeza de que estava sozinho. O som de algo raspando no chão de concreto, como se fosse metal sendo arrastado, reverberava pelas paredes. Eu até ouvi o que pareciam sussurros, mas toda vez que tentava seguir o som, ele cessava abruptamente, deixando-me em um silêncio ainda mais perturbador. Comecei a ver coisas também. Sombras movendo-se apenas no canto do meu olho, um vislumbre de movimento em um corredor escuro, mas quando me virava para olhar, não havia nada lá. Estava sempre tenso, pulando a cada pequeno ruído, meus nervos completamente à flor da pele. Eu sabia que não estava imaginando. Algo estava na fábrica comigo, mas o que poderia ser, eu não tinha a menor ideia. Decidi instalar algumas câmeras para capturar o que quer que estivesse causando tudo isso. Coloquei-as nas áreas onde eu havia visto mais movimento e ouvido mais barulho. Se alguém estivesse entrando na fábrica, eu o pegaria nas gravações. Na noite seguinte, fiz minha ronda habitual, tentando ignorar a sensação constante de estar sendo observado. Quando meu turno acabou, voltei para o pequeno escritório de segurança para revisar as filmagens. Senti um nó de ansiedade no estômago enquanto apertava o play e a tela piscou ao ganhar vida. A princípio, não havia nada de incomum, apenas corredores vazios e salas silenciosas. Mas então, em uma das câmeras, eu vi uma figura movendo-se pela fábrica à beira do quadro. Era alta e magra, com membros longos e esguios. Seus movimentos eram bruscos e antinaturais, como um fantoche sendo manipulado por fios invisíveis. Assisti horrorizado enquanto a figura se movia pelo prédio, sempre evitando o campo de visão completo das câmeras. Parecia saber exatamente onde elas estavam e as evitava habilmente, nunca revelando seu rosto. Mas uma coisa era clara: aquilo não era humano. A maneira como se movia, como parecia se fundir com as sombras, era algo completamente diferente, algo assustadoramente sobrenatural. A figura aparecia em quase todas as câmeras, sempre à espreita ao fundo, sempre observando. Senti um frio no estômago ao perceber que aquilo me seguia durante a noite, mantendo-se nas sombras,
aguardando o momento certo para ser notado. Eu sabia que precisava confrontá-lo. Não poderia continuar trabalhando ali com aquela coisa dentro da fábrica. Mas, quando me levantei, determinado a sair, ouvi um som alto, como algo caindo, vindo do corredor logo fora do escritório. Meu coração disparou enquanto eu pegava minha lanterna e abria a porta lentamente. O corredor estava imerso na escuridão, o ar carregado de uma tensão quase palpável. Podia ouvir minha própria respiração, curta e rápida, enquanto saía do escritório. O som tinha vindo de um corredor próximo a uma das antigas salas de armazenamento. Caminhei em direção a ele, cada passo parecia se arrastar por uma eternidade. Quanto mais me aproximava, mais o ar ao meu redor parecia gelar, como se a temperatura estivesse caindo à medida que eu avançava pela fábrica. Quando cheguei à sala de armazenamento, vi que a porta estava escancarada, balançando levemente em suas dobradiças. Minha lanterna piscava enquanto eu a apontava para dentro da sala. Estava vazia, como antes, mas desta vez havia algo diferente. Esculpidos no chão de concreto em linhas profundas e irregulares, estavam símbolos que eu não reconhecia. Eram antigos, quase ritualísticos, e só de olhar para eles, minha pele se arrepiou. Seja lá o que tivesse feito aquelas marcas, definitivamente não era humano. Enquanto eu permanecia ali, tentando compreender o que estava vendo, senti uma presença atrás de mim, fria e ameaçadora. Virei-me lentamente, o feixe da minha lanterna tremendo enquanto iluminava o corredor, e lá estava. A figura das filmagens, parada a poucos metros de distância, com o rosto oculto nas sombras. Ela não se movia, não emitia som algum, mas eu podia sentir seus olhos fixos em mim, me observando com uma intensidade aterradora. Não esperei para ver o que aconteceria a seguir. Corri, disparei pelo corredor, meus passos ecoando descontroladamente enquanto eu fugia em direção à saída. Podia ouvir a coisa atrás de mim, seus passos lentos e deliberados, como se soubesse que eu não poderia escapar. Saí da fábrica e senti o ar frio da noite bater em meu rosto, meu coração disparado no peito. Não parei de correr até alcançar meu carro, ligando o motor e partindo em alta velocidade daquele lugar amaldiçoado. Nunca mais voltei àquela fábrica. No dia seguinte pedi demissão, deixando para trás meu uniforme e as chaves. Não sei o que era aquela coisa e sinceramente não quero descobrir. Tudo o que sei é que estava esperando por alguém que a encontrasse e tive o azar de ser essa pessoa. Hoje decidi compartilhar com vocês uma experiência que marcou minha vida de forma profunda, algo que mantive guardado dentro de mim por muitos anos. Prefiro manter minha identidade anônima, mas sinto que este é o momento e o lugar certo para contar minha história e ouvir o que vocês têm a dizer. Tudo começou quando eu ainda era adolescente. Minha família e eu sempre moramos em Houston, cercados por parentes e amigos. Nossa casa era um lugar cheio de vida, onde risos, reuniões familiares e aquela sensação acolhedora que só um lar pode proporcionar, especialmente com o calor e a união típicos das famílias mexicanas ou latinas em geral, reinavam. Mas de repente a vida deu uma guinada inesperada. Meu pai, que trabalhava em um projeto de engenharia, foi transferido temporariamente para o Oregon. A princípio seria uma mudança de apenas alguns meses, mas esses meses acabaram se tornando o período mais estranho e solitário de nossas vidas. Nos mudamos para uma casa em uma rua tranquila, cercada por árvores altas e frondosas. Desde o primeiro instante a casa me parecia saída de um filme, com uma estrutura antiga e um ar de mistério que me deixava inquieto. E eu não era o único. Meu irmãozinho, que na época tinha apenas 3 anos, também estava visivelmente desconfortável. Para ele, a mudança foi especialmente difícil. Ele era muito apegado às nossas 2 avós, que cuidavam dele quase todos os dias, e deixar tudo o que ele conhecia para trás foi um golpe muito duro. Além disso, ele não gostava da casa, a detestava, dizia que havia algo nela. Meu irmãozinho falava de um homem, dizia que via um senhor muito magro, coberto de terra, vestindo uma calça jeans rasgada, descalço e sem camisa, que se aproximava dele
mas desaparecia quando havia outras pessoas por perto. No início, como é de se esperar, acreditávamos que era apenas fruto da imaginação, uma fantasia que uma criança cria para chamar atenção ou expressar sua vontade de retornar a Houston. Dizíamos que acreditávamos nele e prometíamos protegê-lo, mas no fundo não dávamos muita importância, pensando que aquilo era apenas sua maneira de expressar o descontentamento com a mudança. No entanto, tudo mudou em uma noite, quando meu pai nos despertou com um grito aterrorizante no meio da madrugada. Jamais havia ouvido meu pai gritar daquela maneira, o que me encheu de um medo profundo. Ele saiu correndo do quarto, empunhando uma faca, e começou a inspecionar cada canto da casa. Levou meu irmão e eu para seu quarto e logo em seguida disse à minha mãe para sairmos e esperarmos no carro. Eu não compreendia o que estava acontecendo, mas o medo era palpável no ar. Minha mãe também sentia. Do carro assistimos enquanto meu pai revistava a casa toda. Quando finalmente saiu, trazia consigo uma mochila e nos informou que iríamos para um motel. Foi ali, no motel, enquanto tentávamos dormir, que ouvi meus pais conversando sobre o ocorrido. Meu pai relatou que no meio da noite escutou um som, algo arranhando a porta de seu quarto. No início ignorou, achando que fazia parte de um sonho, mas o som persistia. Ao despertar completamente, percebeu que a porta estava entreaberta, o que já era estranho. Ele se sentou na cama tentando focar a visão, e foi então que o viu. Um homem de cabelos longos e sujos espiava pela fresta da porta, com dedos longos e esqueléticos arranhando a madeira, produzindo aquele som perturbador. Meu pai ficou paralisado, mas o que o aterrorizou de verdade foi quando avistou os olhos daquela figura. Eles brilhavam no escuro, refletindo uma luz inexistente, e o pior de tudo, ele estava sorrindo. Nesse momento meu pai gritou. A figura fugiu, e ele, ainda atordoado, a seguiu até a sala, onde a perdeu de vista na escuridão. Meu pai assegura que aquilo não foi um sonho, que viu claramente a figura desaparecer. Ele revistou a casa toda, mas tudo o que encontrou foram marcas de lama na porta e um par de pegadas na sala. Apenas 2 pegadas, como se aquela coisa tivesse se desvanecido no ar. Depois daquela noite, mudamos-nos para um motel, onde ficamos por 2 semanas enquanto meu pai tratava de reorganizar sua transferência para outro projeto. Voltamos para Houston assim que foi possível. Meu pai tem uma teoria própria sobre o que aconteceu. Ele está convencido de que alguém invadiu nossa casa. Um intruso. Um louco que vivia na floresta e nos espionava. Minha mãe, no entanto, pensa diferente. Ela acredita que meu irmão, antes mesmo de nos mudarmos para o Oregon, já enxergava algo muito semelhante. Ela diz que no Texas ele já havia mencionado aquele homem, mas que, no Oregon, naquela casa, essa presença se tornou mais intensa, tão real, que até meu pai conseguiu vê-la. Eu, sinceramente, não sei no que acreditar. Meu pai sempre foi um homem racional, que não se deixa levar por superstições, mas o que vi nos olhos dele naquela noite foi um terror autêntico, um medo que nunca tinha presenciado nele antes. Gostaria de saber o que você pensa sobre isso. O que acredita que realmente aconteceu naquela casa? Deixe sua opinião nos comentários. Agora, vamos ao próximo relato. Eu tinha um emprego em uma empresa de entregas. Minha rotina era bastante simples: levar pacotes aos destinatários e receber os pagamentos. Não era o trabalho mais empolgante do mundo, mas cumpria sua função ao manter as contas em dia. Meu expediente acontecia principalmente durante o dia, embora em momentos de pouca demanda eu aceitasse turnos extras à noite. Era nesses momentos que as coisas se tornavam mais perigosas. Em uma dessas noites, fui encarregado de uma entrega em um bairro que eu desconhecia. As casas eram velhas e as ruas estavam estranhamente silenciosas. Silenciosas demais. Enquanto dirigia por aquelas ruas, uma sensação incômoda de que algo estava errado começou a me perseguir, mas decidi ignorá-la. Afinal, era apenas mais uma entrega, como tantas outras. Quando finalmente cheguei ao endereço, a casa parecia ter visto dias bem melhores.
A pintura estava desgastada e as janelas escuras davam um ar de abandono. Olhei novamente o endereço no pacote, conferi e estava correto. Respirei fundo, peguei o pacote e me aproximei da porta. A sensação de desconforto aumentava a cada passo. Bati na porta e, após alguns segundos, ela se abriu com um rangido assustador. 2 homens apareceram na entrada. Eram menores que eu, mas havia algo neles que me deixou inquieto. Um deles estava armado e, antes que eu pudesse reagir, eles me agarraram. O puxão me fez perder o equilíbrio, tropeçando direto para dentro da sala de estar. A porta se fechou com força atrás de mim. A sala estava mal iluminada, repleta de móveis antigos e impregnada com o cheiro de mofo. Tentei entender o que estava acontecendo, mas, antes que pudesse pronunciar uma palavra, fui empurrado ao chão. Meu coração disparou quando os 2 homens se ergueram sobre mim. O que segurava a arma a agitava diante do meu rosto, deixando claro quem estava no comando. Um suor frio desceu pela minha testa enquanto eu os encarava, sentindo que não havia escapatória. A sala parecia diminuir ao meu redor, tornando a respiração cada vez mais difícil. Eles agiram rapidamente. Um deles me desferiu um chute na lateral, arrancando o ar dos meus pulmões. Tentei recuperar o fôlego, mas antes que pudesse me recompor, o outro homem me acertou com um soco no rosto. A dor se espalhou pelo meu maxilar e senti o gosto metálico do sangue. Minha visão ficou turva enquanto eles continuavam a me espancar. Cada golpe parecia um martelo atingindo meu corpo, me deixando indefeso no chão. Enquanto tentava me proteger, senti suas mãos remexendo meus bolsos. Eles pegaram minha carteira e a esvaziaram. Todo o dinheiro que eu havia ganhado desapareceu em segundos. Mas isso não foi tudo. Vasculharam minha jaqueta, levando o que encontraram. Quando terminaram, deram um passo para trás. Tentei me sentar, mas a dor era insuportável. Meu corpo latejava com os hematomas se formando, mas o pior ainda estava por vir. O homem armado se abaixou e agarrou minha gola, me puxando para perto. Seu hálito quente atingiu meu rosto enquanto ele sibilava. Se você contar para alguém, nós vamos te encontrar e vamos achar sua família. Vamos matar todos vocês, entendeu? Eu apenas assenti, sem coragem de pronunciar uma palavra. A ameaça pairava como uma nuvem negra, sufocante. Eles não estavam apenas me roubando, mas me dominando, me mantendo em silêncio através do medo. O pensamento de que minha família pudesse estar em perigo era mais agonizante do que qualquer dor que tivessem me causado. Satisfeitos com a minha resposta, eles me soltaram e saíram. Ouvi a porta se abrir e fechar, deixando-me ali, quebrado e sozinho. Por um longo tempo, permaneci imóvel, deitado, encarando o teto, tentando processar o que acabara de acontecer. Eventualmente consegui me mover. Cada gesto era uma tortura, mas me forcei a levantar. Sabia que precisava sair dali. Não queria estar lá quando eles decidissem voltar. Tropecei para fora da casa, encontrando o ar frio da noite. As ruas continuavam silenciosas, mas agora pareciam ainda mais ameaçadoras. Caminhei até o meu carro, cada passo sendo um doloroso lembrete da surra que levei. Quando finalmente alcancei o veículo, desabei no banco do motorista. Fiquei ali, sentado, tentando controlar a respiração. Com a adrenalina se dissipando, a dor se tornava mais intensa. Eu estava perdido. Poderia ir à polícia, mas a ameaça ainda ecoava na minha mente. Eles sabiam onde eu morava, sabiam sobre minha família. O medo era avassalador. Então tomei uma decisão, uma da qual não me orgulho, mas que na hora parecia a única opção. Liguei o carro e fui embora. Não olhei para trás. Não queria ter mais lembranças daquela casa. Mas por mais que tentasse, não conseguia fugir do que havia acontecido. O medo se enraizou em mim, corroendo meus pensamentos. Quando cheguei em casa, fui direto para o banheiro. Olhei para o reflexo no espelho. Meu rosto estava inchado e minhas roupas estavam rasgadas. Eu parecia um desastre, mas pelo menos estava vivo. Tentei me limpar o melhor que pude, buscando apagar qualquer traço dos eventos daquela noite. No entanto, por mais que lavasse, não conseguia me livrar da sensação das mãos deles em mim, da dor dos golpes ou do medo causado pelas ameaças. Era como uma sombra constante,
me perseguindo e lembrando do que poderia acontecer se eu contasse a alguém. No dia seguinte, liguei para o trabalho, alegando que estava doente. A ideia de voltar à rotina depois do que tinha acontecido era insuportável. Passei o dia deitado, tentando descansar, mas o sono não vinha. Cada vez que fechava os olhos, a imagem deles surgia, seus rostos distorcidos pela maldade. Os dias se arrastaram até virarem semanas, e aos poucos comecei a me recuperar fisicamente. Os hematomas desapareceram e a dor diminuiu, mas o medo nunca me deixou. Fiquei mais vigilante, sempre olhando por cima do ombro, sempre esperando que eles voltassem. Nunca contei a ninguém sobre o que aconteceu naquela noite. Se estiver gostando dos relatos, não esqueça de deixar o seu gostei e comente qual o horário que você está assistindo. Meu pai sempre me contava com certa relutância uma história que por muitos anos o impediu de me deixar ir acampar. Embora o campismo seja uma paixão familiar, ele não conseguia evitar sentir um profundo receio diante da ideia de me permitir aventurar na natureza sozinho. Só quando me tornei adolescente é que ele decidiu compartilhar a razão de seu medo. Era uma noite como qualquer outra, quando ele era jovem e havia decidido acampar com seu irmão Augusto e o vizinho Carlos. Eles costumavam visitar um campo na floresta, a apenas alguns quilômetros para dentro, um lugar que consideravam seguro e familiar. Naquela noite, depois de jantarem ao redor da fogueira e apagarem as brasas, entraram na barraca para descansar. O cheiro da lenha ainda queimada pairava no ar, e tudo parecia estar em calma. Mas então, algo estranho aconteceu. Eles ouviram um choro, suave no início, mas claro o suficiente para captar a atenção deles. Parecia o lamento de uma mulher chorando na escuridão da floresta. Não era um som distante, pelo contrário, parecia algo que se aproximava lentamente. No começo tentaram ignorar, pensando que poderia ser um animal ou simplesmente o vento brincando com suas mentes. Não seria a primeira vez. Mas o choro persistia, circulando ao redor deles, como se uma presença invisível estivesse caminhando ao redor da barraca. Augusto, o mais curioso dos três, espiou pelo zíper da barraca, abrindo-o apenas um pouco, mas não viu nada. No entanto, o choro continuava a se mover, passando bem em frente à entrada, mas sem que uma sombra ou figura fosse vista, nada. Apenas aquele som inquietante e doloroso. Decidiram não dar importância, convencidos de que poderia ser apenas um fantasma. Naquela floresta, já tinham ouvido histórias sobre aparições de almas penadas que vagavam entre as árvores. Mas o que aconteceu em seguida foi algo que nenhum deles esperava. O zíper da barraca, aquele que supostamente os mantinha seguros, começou a se mover. Algo ou alguém estava tentando abri-lo por fora. Eles viam claramente o zíper subindo e descendo lentamente, como se mãos invisíveis estivessem forçando a entrada. Foi Carlos quem, num ato reflexo, se jogou sobre o zíper, evitando que ele se abrisse completamente. Nesse instante, o choro tornou-se mais intenso, quase ensurdecedor, cercando-os como uma tempestade. E de repente, assim como começou, o som cessou. A floresta mergulhou em um silêncio absoluto, tão denso que eles podiam ouvir os próprios corações batendo em seus peitos. Mas esse silêncio durou apenas um segundo, porque de repente o choro foi ouvido novamente, desta vez vindo do fundo da floresta, como se a presença tivesse se afastado rapidamente, deixando para trás um eco de angústia. Meu pai já tinha ouvido falar dos espíritos da floresta, dos duendes que, segundo as lendas, fazem esses sons para assustar aqueles que entram em seus domínios sem permissão. Mas até aquela noite, ele nunca havia dado crédito a essas histórias. Essa experiência o marcou profundamente, e foi a última vez que ele acampou ou pisou em uma floresta. Foi por essa razão que ele teve tanta dificuldade em me permitir fazer o mesmo. Por sorte, até hoje, eu não ouvi nem vi nada estranho em meus acampamentos, mas não consigo evitar pensar nessa história toda vez que me encontro no meio da escuridão da floresta, com apenas uma fina camada de tecido me separando do desconhecido, da escuridão da noite.